Olha, se eu pudesse voltar no tempo para me dar um conselho antes de começar com essa história de arte digital, este conselho que eu vou passar no vídeo de hoje seria o único conselho que eu iria gostar de escutar, tá bom? Ele é literalmente a única coisa que eu acredito que tem a capacidade e a habilidade de mexer com todo o caminho das coisas. Galera, eu me chamo Eric Moriarty. Se você caiu de paraquedas nesse canal e ainda não sabe do que se trata, é um canal feito exclusivamente para pessoas que querem aprender sobre desenho, o mundo da arte em si, técnicas de venda, persuasão, e também eu passo um pouco das minhas experiências aqui nesse caminho tão incrível que é o caminho da vida artística. Então, se você é novo aqui, considere se inscrever no canal, ative o sininho, deixa um comentário, aquela curtida para ajudar, tá bom? Porque eu tenho certeza que vocês vão adorar o conselho que eu vou passar aqui hoje. Bem, para podermos chegar neste conselho, eu acho que vale a pena eu passar um pouco da minha experiência de vida para vocês, tá? E eu vou contar aqui algumas histórias de coisas que aconteceram comigo que talvez torne, né, mais fácil para vocês linkarem um ponto com o outro e vocês poderem entender do que eu estou falando, tá? Bem, há muitos anos atrás eu conheci uma pessoa, né, que era um artista e para mim, que não desenhava até então, que não mexia com arte, ele era uma pessoa incrível, né? Na verdade, eu acho ele incrível até hoje, apesar de não ter mais o contato, mas eu poderia dizer que a minha paixão por arte começou no momento, né, em que eu conheci certas pessoas, e ele com certeza foi uma delas. Bem, essa pessoa em específico, um dia, né, eu descobri que ela desenhava. Ver as artes dela me inspiravam demais. Por quê? Porque eu via que existia por trás de tudo que ele fazia um certo conhecimento, que hoje a gente poderia chamar de estilo de arte, tá? Ele tinha um estilo próprio dele, que era uma coisa maravilhosa, uma coisa linda assim, e eu nunca consegui compreender como que ele fazia aquilo. Eu lembro que um dia eu cheguei para ele e perguntei assim, eu falei, fulano, eu não vou passar informação, mas eu falei assim, fulano, o que acontece na sua cabeça enquanto você está nesse processo criativo? Eu queria entender qual que é a sua ideia por trás de todo esse desenho, toda essa composição. E ele me deu uma resposta que, cara, eu não esqueço até hoje. Ele chegou e falou assim pra mim, eu não penso em nada. E, cara, eu fiquei me perguntando, eu falei, como é possível uma pessoa que faz um desenho desse, que pensa em toda essa composição, tem toda essa técnica, não pensar em nada? Eu falei pra ele, não, mas como assim? Como que você não pensa em nada? É normal isso? Ele chegou pra mim e falou assim, eu não penso em nada porque eu não sei desenhar. Aí eu pifei de vez. Eu falei, cara, como assim você não sabe desenhar? Isso não faz o menor sentido pra mim. Ele me contou, né, que o fato dele não saber desenhar nunca o impediu de criar as coisas que ele gostava, entendeu? Apesar dele não pensar o que ele ia fazer, ele tinha uma ideia vaga de coisas que ele gostava, entendeu? De desenhar, por exemplo, um dragão fazendo alguma coisa e de para lá. Bem, o que eu quero dizer com isso é que uma pessoa que não sabe desenhar, mas que sempre quis desenhar, foi lá e tentou, certo? Ele foi lá e tentou desenhar e deu os resultados aí que eu tô falando para vocês, que na época eu achava incrível. Uma outra história que eu posso contar para vocês foi de um serviço que eu peguei há um tempo atrás também. E quando esse cliente, né, ele me abordou, veio até mim, que a gente pode dizer que é uma commission, porque commission em si não é só sobre desenho, né? Apesar das pessoas correlatar, acho que é correlatar, sei lá, não sei nem se eu estou falando a palavra certa, mas correlacionar, ou relacionar, relacionar só. Apesar das pessoas relacionarem, né, a commission apenas com desenho, isso não é 100% verdade, tá? Commission pode ser de qualquer coisa, porque commission é comissão. Então, se você fizer um serviço de alguma outra coisa, por exemplo, uma edição de um vídeo, e você ganhar o dinheiro por aquilo é uma commission. Entendeu? Nossa, tô muito sem voz. Mas bem, aí galera, o que acontece é o seguinte. Esse cliente me abordou e ele veio pedir pra mim um serviço
que eu vou ser bem franco aqui pra vocês, vou falar a verdade nua e crua. Eu não faço a mínima ideia de como que eu consegui fazer aquilo lá. Porque eu não sabia fazer. Era simplesmente uma técnica. Vou dar um exemplo pra vocês. Tipo, por exemplo, é a mesma coisa que uma pessoa vinha até vocês e falou, vamos levar em consideração que vocês desenham. Beleza? Imagina que um cliente veio até vocês e falou assim, ó, você desenha tudo e tal. Você poderia fazer esse serviço de animação? E vamos levar em consideração também que talvez vocês nunca tenham mexido com animação. É nesse nível, entendeu? É tipo pegar um serviço de algo que você nunca fez na vida. E quando ele veio até mim, assim, eu tava numa situação que eu precisava muito de dinheiro. Então, vocês sabem como é que é, né? Se você precisa muito de dinheiro, você acaba aceitando. Talvez pelo desespero ou pela necessidade, eu acabei aceitando. E foi a melhor coisa que eu fiz. Porque ao aceitar esse cliente, ao aceitar o serviço desse cliente, eu aprendi uma nova técnica. Vocês podem perguntar, tipo, cara, como que você fez isso? Talvez vocês já tinham conhecimento e tal. E não, galera, eu não tinha. Não sabia nada. Simplesmente aceitei o serviço, meti a cara a tapa e saí pesquisando na internet. Hoje você tem o Google, você tem o YouTube, é muito fácil de você ter acesso à informação. Então eu fui vendo o vídeo e aplicando o que eu via, né? Sempre assistindo um pouquinho aqui, de um conteúdo aqui, um conteúdo ali, lendo também e aplicando. E deu certo, cara. Eu consegui produzir, talvez não na qualidade que a gente espera produzir, né? Uma coisa quando a gente aprende uma técnica, mas eu consegui produzir e fui pago por isso, tá? Um dinheiro que eu não esperava que fosse receber com uma coisa que eu não sabia fazer. Eu vou contar mais uma história para vocês. Eu não quero chegar direto no conselho porque senão não faz sentido, né? Eu tenho que fazer vocês entenderem, eu tenho que contextualizar para vocês conseguirem captar. Bem, aconteceu outra coisa comigo também, né? Que foi até recente. Que o que acontece? Eu tô me desbravando nesse mundo de YouTube. Então, tipo assim, eu tô fazendo edição de vídeo, tô fazendo certas coisas. Claro que se vocês voltarem nos meus vídeos, vocês vão ver que tem um avanço, mas são edições básicas, né? Se vocês voltarem aí. Eu vou deixar um vídeo aqui em cima, listado aqui no card, aqui, só pra vocês verem o tipo de edição que eu faço, que não é um bicho de sete cabeças. Na verdade, é uma coisa muito simples. Antes de começar com o YouTube, eu não fazia a mínima ideia de como que mexia com edição. Eu não sabia nem que dava para fazer certas coisas em programas gratuitos como o CapCut, entendeu? Tem muita gente que às vezes não quer começar um canal no YouTube porque fala assim, ah, cara, não vou começar porque tem que usar o Premiere. Premiere é pago, o pacote Adobe, mas bem, eu não vou entrar nesse mérito. Enfim, eu peguei um serviço também e eu tava numa necessidade muito grande, eu já tava mexendo com algumas edições no YouTube, eu peguei um serviço de edição de vídeo, tá? E olha só, esse serviço que eu peguei de edição de vídeo, o cliente queria que eu implementasse técnicas de desenho, que eu sou ilustrador, na edição. Talvez você que não seja um editor de vídeo ou não entenda bastante, mas nós podemos trabalhar com algum programa tipo Photoshop para desenho, Illustrator, qualquer programa de desenho aí que existe, você vai ver que é separado por camadas. Então, a edição de vídeo basicamente é a mesma coisa, entende? Você começa a perceber que as coisas são tudo linkadas. Uma coisa é um arroz com feijão de outra coisa, entendeu? E quando eu comecei a entender isso, eu comecei a perceber que eu poderia fazer desenhos e meio que, né, tirar o fundo e fazer eles conversarem com edições de vídeo. Como que eu descobri isso? Aceitando esse trabalho dessa pessoa. Essa pessoa trouxe um serviço completamente novo para mim, né, quando eu estava fazendo, e cara, foi uma experiência muito legal, porque eu compreendi isso, eu descobri que algo era possível, algo que eu nem imaginava, né? O que eu quero dizer com todas essas histórias para vocês, né? Obviamente que eu fui pago também por esse último serviço, mas o que eu quero dizer com todas essas histórias? O que eu quero dizer é que o melhor conselho que eu posso te dar, né, é sobre tentar, tudo bem? Não ter medo. O medo, ele ofusca as suas ideias e as suas capacidades. Se eu simplesmente, antes de saber desenhar, tivesse tido a coragem de pegar, sei lá, por exemplo, quando eu comecei a desenhar no digital, se eu tivesse pego a ferramenta e metido a cara a tapa mesmo, eu não teria levado o tempo que eu demorei para aprender tal coisa. Hoje em dia, para mim fazer um desenho
eu faço com uma leveza, com uma facilidade. Eu não tô querendo dizer que eu sou o melhor desenhista do mundo, que eu já saiba tudo, mas o que eu tô querendo dizer pra vocês é que ao usar essa técnica de sempre tentar, eu consegui fazer as coisas, eu consegui me aprimorar, eu consegui aprender, entendeu? Então, essa é a melhor dica e o melhor conselho que eu posso passar pra você, é realmente tentar, não ter medo. Por exemplo, você quer ter um canal no YouTube, você quer virar um grande artista, às vezes de YouTube mesmo, cria um canal, cara. Vai e cria, sem ter medo, tenta fazer, porque se você ficar tentando, se você ficar tendo medo, você vai fechar muitas portas, cara. Você vai fechar muitas portas na sua cara. E não é isso que a gente quer, nós querer. Pelo menos eu, né? Eu imagino que muitos dos meus inscritos aqui no canal, pessoas que talvez vocês queiram trabalhar com arte, viver do sonho de vocês. Eu trabalho com isso já faz um tempo. E eu coloco minha mão no fogo, com todas as palavras eu falo que se eu não tivesse tentado as coisas, eu nunca ia ter conseguido, tá? Parece um conselho jogado aos ares, simples, mas não é, galera. Podem confiar em mim quando eu falo que desenho é puramente tentativa e erro. Quando você tenta fazer algo que você não sabe, é aí que você aprende. Se você tentar, por exemplo, você não sabe fazer perspectiva, tenta, entendeu? Tenta, faz, sei lá, de qualquer jeito. Obviamente, né? É bom estudar. Nem todo mundo é igual aquela primeira pessoa do exemplo que eu passei pra vocês, que consegue, sei lá, fazer sem ideologia, sei lá. Mas, sem uma estratégia. Mas, assim, o que eu tô querendo dizer pra vocês é que não importa, vai ser sempre o mesmo resultado. Com tentativa e erro, uma hora o erro se torna um acerto. E é isso que vocês têm que correr atrás, tá? Se vocês querem ser bem-sucedidos nisso aqui, cara, de desenho, tentem e errem muito. Esse é o melhor conselho que eu poderia ter me dado se eu pudesse há muitos anos atrás. Bem, galera, o vídeo de hoje foi só para passar esse conselho para vocês. Um vídeo rápido. Eu queria ter essa conversa porque eu acho muito importante. Tá, mais uma vez, se você é novo aqui no canal, considere se inscrever, tá, para conselhos como este. Quem sabe, contem para mim alguma experiência aqui embaixo nos comentários de algo que vocês tentaram e vocês realmente conseguiram fazer, sabe? Porque eu sou uma prova viva disso. Gente, eu não sabia desenhar nada, 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 nada. Meus desenhos eram uns garranchos, cara. Eu vou ver se eu deixo aqui algum exemplo de um desenho que eu fiz que era horrível, mas eu fui me aprimorando. Tá? Hoje em dia eu desenho com mais facilidade, mais leveza, tá? Então contem pra mim aqui nos comentários, se inscrevam no canal e vamos que vamos. Ah, outra coisa também que eu queria passar pra vocês é que eu vou abrir, né, mentoria de desenho, tá bom? Não só de desenho, não vou colocar de outra forma porque eu falo assim, as pessoas vão achar que é um curso. Não, eu vou fazer uma coisa diferente, tá, galera? Tô cansado de ver esses cursos digitais aí, esses cursos que a galera passa, e-book não ensina nada. Eu mesmo passar aula para vocês, tá bom? Eu já tenho muitos alunos, já tive muitos alunos, tenho vídeo comprovando aqui para vocês. Batendo a parede? Nossa, você fez os músculos do jeito que eu gostaria de fazer, porque ia ficar muito legal nesse. Uma dica que eu posso te dar de perspectiva, que é muito simples, é sobre objetos que estão próximos da tela. Então, o que vai ser composto, né? Quando eu abrir as aulas, o que vai ser composto nessas aulas? Vai ser basicamente eu e você numa ligação com o Discord ou via Meet. E aqui eu vou passar para vocês, vou compartilhar minha tela e vou explicar tudo à risca. Assim, vai ser eu e você cara a cara, tá bom? Lembrando que, né, vai ser uma mentoria de 4 aulas. Vai ser 4 aulas no mês, então você estaria ali pagando o valor do mês todo, tá? Mas vão ser mentorias de 1h30, de 1h30 a 2 horas, né? Vou ver certinho, porque dependendo do quando eu abrir as aulas, talvez tenha muitas vagas. E eu não sei, eu acredito que eu não consiga pegar muitas aulas por semana aí. Vamos ver, né? Então, acho que vai ser um curso bem limitado para a galera, mas eu acho que vai ser bem legal, bem divertido, porque eu vou passar para vocês técnicas de composição. Eu vou pular todas essas técnicas básicas aí de anatomia, porque tudo isso você pode achar na internet. Eu vou falar o que eu uso para composição, para fazer boas thumbnails, tá? Vai ser uma aula de composição, uma aula de thumbnail, uma aula sobre técnicas de vendas e como se portar como vendedor.
tá bom? E a última aula, que eu acho mais importante, é como criar uma comunidade, tá bom? Eu vou fazer essas 4 aulas quando eu abrir essa mentoria, né? Não um curso, uma mentoria, e eu estarei lá, tá bom, galera? Não vai ser um robô qualquer ou vídeo gravado, vai ser eu mesmo conversando com você. Ah, me segue no Instagram também, quase que eu erro essa frase, mas me segue no Instagram também, que é Eric Moriarty, eu vou estar deixando escrito aqui, e também o link na descrição, para você ver mais do meu processo de criação, meus sketches exclusivos, entre outros conteúdos que eu passo lá, beleza, galera? A gente se vê no próximo vídeo do Eric Moriarty, recheado de dicas aqui no canal.